Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 11 de outubro, sexta-feira, e a partir de agora você acompanha o Opes Notícias até às 10 horas e estaremos juntos. E com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa aqui sua mensagem, participe com a gente. Estamos ao vivo e hoje nossos ossos são estruturas formadas por tecido ósseo, onde se encontram aí cálcio, fibras de colágeno e proteínas. Esses se unem a outros por articulações para formar aí o esqueleto do corpo. A estrutura óssea do corpo humano possui 206 ossos. A falta de cálcio, nutrientes, fibras e outros elementos pode aí causar, sim, algumas doenças que afetam os ossos, causando problemas de articulações e também na mobilidade. Como lidar com isso? Causas e tratamentos. E hoje vamos falar aí o tema doenças ósseas, como identificar e tratar da melhor forma. E aqui com a gente para discutir o assunto, Dr. Diogo Uli, especialista, ortopedista e medicina do trabalho, doutora Glíndia Raquel Guedes, fisioterapeuta, e tem aí um currículo, vasto também para falar aqui sobre o assunto. Doutor Diogo, mais uma vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado pela disponibilidade, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia, doutora Glíndia. Para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez na TV Opes e falar sobre saúde, que é um assunto bastante importante para a qualidade de vida do ser humano. Coisa boa, doutora Glíndia também. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela primeira vez aqui, nos nossos estúdios, no Opes Notícias. Primeira de muitas, tenho certeza. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia, doutor. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez, e para discutir um tema tão importante, quanto a osteoporose e a artrose. Sim. Pronto. E se você que nos acompanha pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais tem alguma dúvida, alguma pergunta, olha só, estamos aqui com especialistas para falar sobre vários assuntos, vários subtemas relacionados aí à saúde, a doença óssea, quais são essas doenças, tratamentos também, uma melhor qualidade de vida. Sexta-feira, um tema muito bom de se falar, vamos falar de saúde. Doutor Diogo, já começando aí, o que compreende uma doença óssea? A doença óssea, ela é caracterizada pela fragilidade óssea. Essa fragilidade óssea, ela pode acontecer por um desgaste ou por uma fraqueza. Então, de acordo com o estilo de vida que o indivíduo tem, de acordo com a alimentação que ele tem, com alguns hábitos que não são muito saudáveis, isso pode levar às doenças ósseas. Certo. E essa questão, como você falou, o gasto, Esse gasto, ele se dá por conta, como você já disse, alimentação, estilo de vida. Mas aí, para mudar esse quadro, existe aí uma reposição, Como é que se procede aí? Isso é bastante interessante, porque é o seguinte, hoje com a modernidade, as coisas estão muito assim mais fáceis. Então, é mais fácil você pegar um enlatado, você pegar um condimento e se alimentar do que você a praticidade, Exatamente. Hoje o brasileiro está cada vez mais prático. E às vezes a praticidade não é igual a saudável, a ser uma coisa saudável. Então, os problemas ósseos hoje já está começando na infância. Por quê? Porque a criança está trocando o leite pelo refrigerante, Então, os adolescentes pelos fast foods. Então, através de uma alimentação mais saudável, através de alguns hábitos, por exemplo, os adultos, com relação a fumar, o álcool também, Então, o álcool, ele impede que o cálcio fixe nos ossos, entendeu? O fumo também atrapalha nessa fixação do cálcio. Então, esses hábitos que a gente vê, é difícil a pessoa ir para uma festa e não beber, Essas confraternizações, mas a gente tem que suplementar, por isso que a gente está aqui para conversar sobre outras formas para a gente ter
uma vida moderna e, ao mesmo tempo, saudável. Certo. E, ao mesmo tempo, aliado, né, à procura, né, de um profissional, doutora, também a necessidade desse controle e desse acompanhamento também, atividade física. Essa semana, aqui também no estúdio, no Ops Notícias, nós trouxemos alguns profissionais também para falar algum assunto sobre a saúde e sempre aquelas duas perguntinhas, né? O médico ele sempre faz atividade física e como é que está a alimentação. E bastante importante isso também, além, né, de buscar o profissional, também esse acompanhamento aí da atividade. Com certeza. Hoje em dia, o que a gente vê muito é a correria e tudo, e o sedentarismo está muito, né, assim, em alta. As pessoas não têm tempo para fazer atividade física, não têm tempo para procurar um profissional, né, para se cuidar. Então, assim, uma atividade física, você escolher um tempinho para você se doar, porque para você prevenir uma doença é muito importante, né? Porque você está cuidando da sua saúde. Então, assim, às vezes a gente só se atenta quando já tem um problema de saúde, aí procura. Então, é importante a gente, o pessoal aí, se atentar para procurar isso antecipadamente, né? Para tratar da saúde. Né? Isso, a prevenção, que é muito importante. Doutor, e essa prevenção, a partir de que idade a gente precisa, né, seja a criança, né, como precisa realmente já ir plantando isso desde a infância, mas a partir de que idade a gente precisa cuidar, né, da parte óssea? A principal idade é logo na infância. Começou a infância, começou com hábitos saudáveis, é muito tendencioso na sua adolescência, na sua vida adulta, você também ter esses hábitos saudáveis, você ter uma alimentação. Como a doutora Glêndia falou, a atividade física é uma das coisas mais fundamentais também, porque o osso ele é um tecido vivo. E se ele é um tecido vivo, ele precisa de estímulo. E o estímulo a gente consegue como? Através da atividade física. Então, se você usar mais um carro, ele vai gastar mais. Se você usar mais um sapato, ele vai gastar mais. Mas os ossos são diferentes. Ele se remodela, porque ele é um tecido vivo. Então, se a gente faz uma atividade física, se a gente sai do sedentarismo, uma caminhada, uma pedalada, uma academia, um pilates, você está estimulando os teus ossos a se remodelar. E juntamente com a suplementação, você consegue prevenir. Então, se a criança, se o adolescente começa a ter uma alimentação mais rica em cálcio, se ele tem mais uma exposição ao sol. Por exemplo, os adolescentes hoje trocaram a questão de atividade física por jogos eletrônicos. Sim. Não é verdade? Então, o tablet, o celular, o computador. Então, eles não estão fazendo mais atividade física. Né? Atividade mental. Exato. Não funciona. Fica em cima de uma cadeira, não sei quantas horas por dia, com jogos eletrônicos ou nas redes sociais e troca esse tempo precioso por uma atividade física, evitando que o seu osso se remodele. Se ele dividir isso, eu não vou dizer que ele não deixe seu jogo eletrônico, não deixe a modernidade, a tecnologia, mas deixe um tempinho também para a sua atividade física, porque o seu corpo vai se remodelar e, consequentemente, vai prevenir, porque os problemas nos ossos, eles são silenciosos. Ele não vem logo com a dor, ele vem com outros sintomas, às vezes uma fraqueza, às vezes uma indisposição. E depois é que vem as dores, vem as limitações físicas e, por fim, as fraturas. Quando vem, então, essa dor, né? É porque realmente o organismo, a parte óssea já está gritando. A doença já está instalada. Está instalada, né? Doutor, e em relação a essa questão, tem que cuidar na infância, né? A adolescência, a juventude. Mas se você já passa dos 30, vamos dizer assim, nunca cuidou. E dá tempo ainda aí dessa parte óssea se regenerar? Sempre há tempo. Sempre, né? O osso, como eu falei, é um tecido vivo, então ele sempre está em tempo para se remodelar. E você falou numa idade aí bem gritante aí, que é aos 30 anos, né? A mulher, a massa óssea dela, ela começa geralmente aos 28 a 30 anos a diminuir, porque ocorre aí já com algumas alterações hormonais. Então, aos 30 anos, aí é que tem que cuidar, porque a perda da massa óssea é maior nas mulheres por conta da menstruação e menopausa. Acontece nos homens também. Sei. Mas aí é que está em tempo ainda de ter uma alimentação saudável, de ainda ter uma atividade física regular e, consequentemente, evitar um grau mais avançado de lesões ósseas. Certo. Para a gente passar para a parte aí do tratamento, também a parte da atividade física, doutor, ainda abordando essa questão, né, quais são as principais doenças, né, quais os principais problemas que, como é a sua especialidade, chegam até você, então, né, essa queixa?
O que mais me chama a atenção é que cada vez mais cedo as pessoas estão apresentando doenças que a gente só via no vovô, na vovó. E hoje a gente está vendo adolescentes, adultos jovens com esses tipos de alterações. Então, a gente está observando pessoas com bastante desgaste ósseo, com falta de vitamina D, porque a gente precisa da exposição solar. E hoje as pessoas estão cada vez mais presas nos seus escritórios, presos mais nas suas casas, até também por contas sociais, a violência. Então, antigamente, me lembro quando eu era criança, que a gente brincava na rua, hoje é difícil. A gente vê as pessoas brincando na rua, então não tem exposição ao sol. Então, cada vez mais frequente pessoas com artrose, que é um desgaste ósseo, com osteoporose, que é uma fragilidade óssea, com outras lesões também musculares e articulares, estão chegando cada vez mais frequente. E isso é uma coisa bastante preocupante, porque se a gente não cuidar, aí ter fratura é mais complicado de cuidar. E o grande problema é que a gente pensa que o osso não mata, mas o osso mata também. Porque o esqueleto, ele protege o coração, ele protege o pulmão. Para a gente se locomover, a gente precisa do esqueleto. Então, a gente tem que estar com ele em dia para a gente ter uma qualidade de vida. Certo, doutora. E esses fatores, né, essas doenças que o doutor Diogo falou, em relação ao tratamento, né? Geralmente o médico encaminha para uma fisioterapia, né? Dependendo aí do caso, como é então tratado com o profissional? A gente vai fazer avaliação, né, no paciente. O paciente chega para a gente e é feita uma avaliação física. E essa avaliação é desde uma entrevista, né, com relação a todo o histórico dele, né, da história de doença, né, atual, ou que já teve alguma outra, histórico familiar, e uma atividade física. A avaliação física. Sim. E aí, para daí a gente traçar a conduta, né? A partir daí. Visualiza alguns exames também, e aí a gente vai tratar o devido tratamento. E o tratamento, ele pode ser desde o Pilates, que o Pilates também ele funciona como um tratamento físico, né? Um tratamento fisioterapêutico. A fisioterapia em si, a fisioterapia convencional, e temos também a RPG, né? Que é a Reeducação Postural Global. E, geralmente, esses tratamentos, como você falou, ele passa depois aí de uma entrevista, né? De um histórico também, já direcionado da parte médica, ou é só essa avaliação com o fisioterapeuta? Não, é a avaliação fisioterapêutica. Certo. O médico ele faz o encaminhamento. A maioria mandam até assim, as sessões e tudo. Certo. Sendo que assim, a gente vai avaliar o problema do paciente mais detalhado, porque assim é muito importante essa avaliação, porque o resultado do tratamento vai depender da avaliação física desse profissional. E até a queixa do paciente também, isso, né? A queixa, da fisioterapia. Isso, a fisioterapia a gente vai dar ênfase nos sinais e sintomas, né, do paciente. O objetivo é o quê? Tratar a dor do paciente, tratar a questão da fortalecimento, né, da força, né, para a musculatura, que é importante para o osso, o músculo está forte. Então, questão de força, equilíbrio, coordenação, então tudo isso vai ser dentro do tratamento fisioterapêutico. Certo. Não tem um padrão não de quantas sessões. Vai de acordo com o problema que o paciente, a queixa que o paciente chega. Isso, depende do caso, né? Cada caso é isolado. Certo. Então, assim, depende, por isso que é importante a avaliação. Dependendo de cada paciente, de cada cliente, a gente determina a quantidade de sessões. E, às vezes, a gente determina a quantidade de sessões e, em meio ao tratamento, quando você começa, você vê que a pessoa vai precisar de mais, entendeu? Porque são casos isolados. Certo. Vai vendo também a evolução, né, do tratamento, se existe a necessidade, né, de solicitar mais tratamento aí. Doutor, e esses problemas, né, ósseos, ele tem ligação diretamente com a falta de cálcio, com a deficiência? Isso. O osso ele é formado por uma massa e a grande quantidade de cálcio é que vai enriquecer essa massa. E o cálcio ele é tão importante no osso como também na parte muscular. Então, o cálcio ele vai ser importante para o osso, mas ele vai ser também importante para o seu coração. Porque o coração ele tem músculo. Então, você vai melhorar o teu batimento cardíaco. Você vai ter mais disposição, mais coragem, porque ele, além de fortalecer os ossos, ele fortalece também a musculatura. E previne que ele fique poroso, porque o osso ele é uma massa compacta, rígida, ele não tem defeito. No entanto, quando você perde cálcio, o que é que acontece? Imagina aquele queijo suíço, cheio de buraquinho.
entendeu? Então, a osteoporose, o desgaste ósseo, a falta de cálcio, faz com que aquele osso, que era para estar aquela massa compacta, fique igual aquele queijinho suíço. Sei. Então, quando ele fica parecido com o queijo suíço, aquelas bolinhas, é porque está faltando cálcio. Então, às vezes, a pessoa está andando na rua e uma simples torção, ela não chegou nem a cair. Então, já chegou no meu consultório uma senhora que ela estava andando e ela virou o pé. Passou uma semana, 15 dias e fundou o pé inchado, escuro, e foi para mim. E eu quis só, ela chegou lá, não, Diogo, eu vim só para você me medicar. Eu digo, não, dona Maria, vamos fazer um raio-x? Sim, não é só Diogo, assim. Não, Diogo, eu não levei nenhuma queda, não tem necessidade. Sim. Eu disse, mas dona Maria, vamos fazer um raio-x? Não custa nada. Certo. Quando ela fez o raio-x, eu digo, está quebrado, dona Maria. Se como está quebrado, eu não levei queda. Mas quando a gente tem uma fragilidade óssea, quando a gente tem uma falta de cálcio, não precisa levar uma queda para ter uma fratura. Certo. Tem fraturas espontâneas. Eu tenho pessoas que quebrou a mão num simples aperto de mão, num abraço. O filho estava em São Paulo, veio visitar a mãe, que estava aqui em Arapiraca, e quando deu um abraço, aquela saudade, aquela emoção, começou a sentir uma dor no peito. Quando respirava, parecia uma ponta de uma faca furando no peito. Aí disse, não, doutor, eu vim só porque foi um mau jeito. Não era saudade, era Isso, era exatamente. a parte óssea. Exatamente. Não, doutor, foi só um mau jeito que meu filho, naquela alegria, naquela saudade, me deu um abraço. Sim. Digo, não, dona Maria, vamos fazer um raio-x. Quando foi feito um raio-x, 2 costelas quebradas, num simples abraço. Então, tá aí a importância do cálcio. Então, a gente precisa ter uma alimentação, uma atividade física, uma exposição solar adequada para que a gente evite coisas habituais do nosso dia a dia e levar a uma fratura. Certo. Em relação a essa reposição, né, de cálcio, existe, né, a parte de medicamentos, né, de reposição, mas a parte de alimentação, doutor, o que é que nessa mudança, né, tem que mudar, né, hábitos, além da parte, né, de medicamentos, na parte de alimentação, o que é que pode ser feito? Exato, Cláudia. Nós temos aí no mercado vários alimentos simples do nosso dia a dia. Então, nós temos os leites, os queijos brancos, o salmão, né? Aí temos a chia, o gergelim, entendeu? A quinoa, as folhas escuras, como a rúcula, a acelga. E lembrando que as folhas verdes, as folhas escuras, a gente não pode ferver. Sim. Se a gente ferver, tem esse detalhe também. Até o preparo, não é só ter aquela alimentação rica, mas também o preparo. Tem Se a que gente saber preparar, olha só. Se a gente pegar aquela folha que está ali cruazinha, in natura, e a gente for ferver, já perdeu ali as moléculas de cálcio que tem nela. Então, a gente já viu aí uma gama de alimentos, como os peixes, né? A questão de queijos, leites, o iogurte também tem muito cálcio. E tudo de fácil acesso, Fácil né? acesso, rico em cálcio, rico em vitamina D, que a gente pode, em um lanche, no intervalo, repor essa quantidade de cálcio que é necessário para a nossa vida. E vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. É rapidinho, é só o tempo de você elaborar aí a sua pergunta, seu questionamento. Deixa uma mensagem para a gente. Estamos ao vivo hoje falando aí sobre saúde, bem-estar e também problemas ósseos. Tem alguma pergunta? Manda para a gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar.
Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E olha só, manda pra gente a pergunta, estamos ao vivo, gente. Manda pergunta aí, tem alguma dúvida relacionada aí à saúde óssea? Tratamento, sintomas, manda pra gente aqui, que tem uma equipe aqui boa, né? Top para responder e tirar aí todas as suas dúvidas e os seus questionamentos. Vamos agora para o nosso momento mitos e verdades, né? Mito ou verdade, um questionamento, perguntas, é verdade ou não é? Vamos lá, e fica aberto para responder. O consumo excessivo de refrigerante pode contribuir para uma perda óssea? Isso não é um mito, né? Sim. Isso é uma verdade verdadeiríssima, porque os refrigerantes em geral, ele possuem dois tipos de ácidos, o ácido carbônico e o ácido fosfórico. E esses ácidos, enfim, a acidez em si no estômago, ela já prejudica a absorção de cálcio. Então, às vezes você está fazendo a suplementação de cálcio, mas tem o uso excessivo de refrigerantes, você pode estar prejudicando os seus ossos, porque esses dois ácidos impedem a absorção e, além disso, o refrigerante em si, a quantidade de açúcar que tem, prejudica outras doenças. Então, não só os ossos, Sim. mas sim outros problemas de saúde. Então, isso é uma verdade, não é mito não. E nesse mesmo direcionamento, doutor, como conversávamos aqui durante o intervalo, o café. Isso. O café também, devido a uma das substâncias que ele tem, que é a cafeína, ele também aumenta essa acidez gástrica e, consequentemente, prejudica a absorção de cálcio. Então, aqui a gente não está falando em parar de tomar café, mas assim, o excesso. Existem alguns ambientes de trabalho, que escritórios, empresas, que os colaboradores usam demais, em excesso também o café. Então, nem 8, nem 80, como refrigerante também. Certo, tem que ter aí essa dosagem, né, doutora, também, meio termo. Apenas as mulheres desenvolvem aí a patologia, no caso da osteoporose? Não, de forma nenhuma. As mulheres, elas têm uma particularidade por conta da menstruação e, consequentemente, menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, o nível de estrógeno, que é um hormônio feminino, ele cai muito. Certo. E quando esse hormônio cai, diminui também, aumenta mais a perda óssea, diminui a qualidade do osso, porque esse hormônio caiu. Mas eu tenho homens também, que no meu consultório, que também têm osteoporose e homens jovens, porque a osteoporose, a gente falou da alimentação, falou também da atividade física, mas não vamos esquecer também da genética, da hereditariedade. Então, pai, mãe, avós que tiveram osteoporose, a gente também herda essa característica de também ter uma tendência a ter osteoporose. Então, eu tenho homens com 30 anos, com 35 anos, que têm osteoporose, não sabe nem o que é menopausa na vida, mas a genética dele é tão forte que pode ter a osteoporose. E uma observação que eu queria adicionar, que é uma experiência de consultório, teve um jovem também que foi para o meu consultório e ele estava com queixas em várias articulações, eu solicitei um exame e deu osteoporose. Até eu me assustei, porque ele tem 28 anos de idade, eu me assustei. E na família não tinha nada de genética, não tinha nenhum tipo, e ele tinha uma vida assim, até um hábito de vida até saudável. Então eu comecei a questionar alguns medicamentos que ele fazia uso. Ele disse: doutor, eu tomo muito omeprazol, eu tenho muita gastrite. Então, estava aí a causa da osteoporose dele. Não era genética,
não era falta de suplemento, não era falta de atividade física, não era a idade, não era o sexo, e sim um medicamento que ele usava constantemente. Então, ele teve que cuidar dessa gastrite através de alimento, evitar essa medicação para a gastrite, para a osteoporose dele ficar boa. Meu Tá Deus. vendo como a vida vai ensinando a gente? Que melhora uma coisa Em excesso. em excesso. Interessante. Vamos lá. Apenas os laticínios são fontes boas de cálcio? Falamos no outro bloco, né, que não, é muito importante, né? Os laticínios são muito importantes, como os leites e os queijos e o iogurte. Mas nós temos o salmão, os peixes, nós temos o gergelim, a rúcula, a selga, né? Nós temos o salmão, que é ótimo em cálcio, vitamina D e ômega 3. Então, além dos laticínios, nós temos outros... Às vezes a pessoa tem intolerância à lactose. Como é que vai consumir um laticínio, né? Se a pessoa tem intolerância à lactose? Não tem desculpa, né? Nós temos aí as folhas verdes, nós temos os peixes, nós temos a quinoa, o gergelim, a chia, que também... O bom mesmo é procurar um nutricionista. Nutricionista é um profissional gabaritado para isso aí. Tá? Certo. Agora, essa vai direcionada, doutora. Fisioterapia aliada ao tratamento ósseo é coisa só para idoso? Não, de jeito nenhum. Desde a infância é importante a fisioterapia, né? Agir aí nesse processo de tratamento e de prevenção também. No caso, o Pilates, né? Certo. Agora, no Pilates caso do também Pilates, na infância, para criança também. Sim, Quais só que são o os Pilates casos? é a partir de 7 anos. Certo. Porque, assim, até eles menorzinhos, eles vão querer brincar, né? Porque tem bola, tem isso e aquilo. Não vai ter aquela seriedade Aquela disciplina. disciplina. Aí seria a fisioterapia propriamente, né? Mas no caso dos maiorzinhos, sim. Aí, a partir de que idade? 7, né? Como você 7 falou, anos, 7 anos. Pilates. Certo. É arriscado praticar atividades físicas quando há o diagnóstico da doença, no caso, né, alguma doença óssea comprovada? Não, exatamente o contrário, né? Você vai virar uma bola de neve. Se ele já tem um problema de osteoporose, já tem uma fragilidade óssea, e ele vai deixar de fazer atividade física, o osso vai ficar mais fraco ainda pelo desuso. Então, como é que ele vai se remodelar? No entanto, é necessário profissionais, né, médicos, fisioterapeutas, para orientar o tipo de atividade, né? Eu não vou chegar e mandar um vovô com osteoporose fazer corrida no primeiro dia que ele quer fazer atividade física. A gente começa com uma caminhada, a gente começa com uma hidroginástica, a gente começa com um pilates, e à medida que a gente vai vendo que a qualidade óssea dele vai melhorando com atividades menos extenuantes, a gente vai aumentando o grau da intensidade desses exercícios. Tem alguma relação, aí fica também para os dois especialistas, em relação a atividades de alto impacto, para quem tem problemas ósseos? A atividade de alto impacto é bem restrito. Corrida, não é? Tem que ter cuidado. A gente, assim, no caso da osteoporose, né? A gente faz com idoso, faz com algumas pessoas que não sejam idosos, né? A faixa etária, né, mais jovem. Mas, assim, tem que ser... Precisa, sim, de fortalecimento, que houve uma época que se preconizava que, era assim, não era legal. Certo. Mas, assim, hoje tem que, sim, fortalecer, tem que, sim, fazer, tem alguns agachamentos, entendeu? Tem alguns exercícios que é importantíssimo fazer. Agora, você precisa estar ali, como disse o doutor, com um profissional gabaritado que esteja ali sabendo o que está fazendo, né? E nada, para não piorar o nada problema. de quero mudar, vou malhar, vou fazer atividade por conta própria. De jeito De nenhum. jeito nenhum. Tem que ter, é interessante ir para um médico. Sim. E depois procurar um profissional, né? Um fisioterapeuta, um educador físico, né? E, assim, também que o educador físico esteja, assim... visualizando, esteja vendo que a pessoa está, né, fazendo importante também, entendeu? O fisioterapeuta, então, assim, que a gente esteja ligado e orientando o paciente a cada movimento, a cada fortalecimento que ele faça, a cada exercício. Certo. Doutor, muita gente fala, né, que quebrar, né, uma torção, né, quebrar e trincar, né? Qual é a diferença aí? A fissura, que é o trincar, né? O popular trincar, que é uma fissura, nada mais é do que uma rachadura, né? E já rachou, já trincou, por quê? Porque o osso está frágil, porque ele está com falta de cálcio. Então, se você não cuidar dessa fissura, se você não cuidar desse trincamento, vai virar uma fratura. Então, popularmente falando, trincar seria uma fratura mais simples.
uma fratura inicial. Se você não cuidar desse trincamento, dessa fissura, vai virar uma fratura. Mas isso dói, isso limita, isso incha, isso muda, cria um hematoma na pele. Então, incomoda, limita muito a pessoa. Tem pessoas que trincam o osso, como é uma coisa mais simples, inicial, passam dias sem procurar um serviço para investigar. Aí ficam surpresas. Não, eu não acredito que uma simples topada trincou. Ainda bem que você veio logo, porque senão, se não cuidar, esse trincamento vai virar uma fratura. E agora vamos para o nosso momento do mural, né? Algumas imagens na tela. Joga na tela, Pirulito, também para a gente dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Olha só. Coloca na tela. Muito bem. E aí, doutora, que trabalho é esse? Direcionado... Esse aí é direcionado para... Ele trabalha também a questão do abdômen, né? A gente vai trabalhar o diafragma. É interessante trabalhar associado à respiração e tá trabalhando a questão dos membros superiores, né? Que são os braços, essa parte do ombro e o trapézio, que é esse músculo que ele pega desde o pescoço até um pouquinho na parte da região torácica, na parte das costas. Então, assim, quando ela está puxando ali, está segurando com o TheraBand, então ela está puxando as mãos para trás e volta, entendeu? Então, o TheraBand está proporcionando uma resistência ali para essa paciente. E uma postura. Uma postura, né? Isso, alinhado à postura correta, à respiração, e está fortalecendo também essa estrutura. Coloca outra imagem. A casca do ovo e o cálcio, doutor, que relação tem isso? Isso é uma coisa que os nossos avós falavam e que agora os estudos estão mostrando cada vez mais que a casca do ovo é bastante rica em cálcio. Então, cada vez mais, as pessoas estão consumindo produtos que possuem os derivados da casca do ovo como forma de prevenção e para melhorar a saúde óssea do seu esqueleto. Então, foi uma novidade que agora já está estabelecido pela medicina. Comprovadíssimo. Isso, antigamente era só um achismo. Hoje a medicina é baseada muito em evidências. Então, hoje tem artigos que mostram pessoas que não têm consumo nenhum com a casca do ovo e outras pessoas que tiveram, quando foram dosar a massa óssea, aquelas pessoas que consumiram produtos que tinham derivados da casca do ovo, até comprimidos, suplementos que têm derivados da casca do ovo, a massa óssea aumentou consideravelmente, o nível de cálcio também. Coloca outra imagem. Dores nas costas, doutor, é algum sinal de que tem um probleminha? Claro, né? Mas mais direcionado mesmo à questão óssea? Isso, sempre quando tiver uma dor nas costas, é interessante colher bem a história do paciente, né? Colher a história do indivíduo, porque dores nas costas é uma coisa bastante geral, generalista, né? Pode ser de um problema renal, pode ser um problema no ovário, pode ser um problema no intestino, uma série na região pélvica. No entanto, isso é comprovado pelo INSS, a principal causa de entrada no INSS é dores nas costas. A principal causa de afastamento dos colaboradores nas empresas é a dor nas costas, que está relacionado com a coluna, com o osso. Mais uma vez. Então, não é que sempre que seja dor nas costas vai ser a coluna, mas a principal causa hoje de doença do colaborador, do trabalhador, do afastamento, né? É a sua coluna. Não é câncer, não é coração, não é AVC, não é acidente, é dores nas costas. Certo. E tem como, doutor, assim, só o profissional olhando, né, a postura, vamos dizer assim, do paciente já identificar alguma coisa, algum problema? Sim, são duas... Ou ainda é muito Não, cedo? são duas coisas interessantes, assim, né? Você imagine na África, nesses países de guerra, que ninguém quer ir, como é que os profissionais da saúde trabalham? E trabalham a partir de dois pilares. Um é a história do paciente, é bastante importante, e o outro, como a doutora Glêndia falou, o exame físico. Quando você vai examinar, botar a mão na pessoa, juntamente com aquela história, você já tem 70% do diagnóstico. Então, você pede um exame, uma densitometria óssea, uma ressonância magnética, um raio-x, só para complementar. Mas 70% do diagnóstico, através de uma boa conversa e você botando a mão, fazendo o teste, você tem 70% já do teu diagnóstico e, consequentemente,
você complementa com algum exame complementar. Coloca outra imagem. Olha aí, doutora. Esse aí é um alongamento para lombar e ele é associado porque quando a gente levanta ali a coxa com a flexão do joelho, né? Isso aí é a fisioterapia convencional, né? Deixando claro. E está fazendo uma flexão do quadril com a flexão do joelho e ela pode estar associando ali. Ela puxa o joelho em direção ao peito do paciente. Consequentemente, ele vai alongar aquela estrutura da lombar, né? Que é as costas, que foi falado agora, que o doutor estava falando. E, associado a isso, ela pode estar fazendo também uma manobra ali no tornozelo, entendeu? A questão da panturrilha está sendo trabalhada também, e existem mobilizações que a gente também faz. Certo. Mas isso é indicado, geralmente, para... Para dor, nesse caso aí, para dores, alongamentos. Certo. E no caso desse, porque a gente está passivo, nesse caso ele está tá alongando, no caso o paciente pode ter dor ou está só alongando, né? Certo. E para fortalecer, o paciente seria para ele fazer sozinho, ativamente. Entendeu? Sem um contato do fisioterapeuta, do profissional. Certo. Pode até associar ali uma tornozeleirazinha com algum peso para fortalecer isso. Coloca outra imagem. Imagem. Sim, senhor. Vamos lá. Sobrepeso, doutor. Isso. O sobrepeso, a gente observa, isso é interessante, essa imagem, porque o sobrepeso, ele é pouco visto nas pessoas com osteoporose. Ele é mais comum nas pessoas mais magrinhas, tá certo? Por quê? Porque eu não falei que o osso é um tecido vivo? Sim. Então, se a pessoa é magrinha, ela vai usar pouco o esqueleto. Então, o esqueleto vai se remodelar menos. Quando a pessoa tem uma obesidade, ela vai se esforçar mais. Então, o osso vai trabalhar mais. Então, vai se remodelar mais. Não quer dizer que um obeso não tenha fratura, não é que um obeso não tenha osteoporose. Sim. Mas a gente observa que, por incrível que pareça, nesse caso, a obesidade é um fator positivo. Assim, até não seja positivo, mas que você diferencia. A gente observa mais as pessoas mais magrinhas, as pessoas mais caquéticazinhas, ela tem mais fratura, ela tem mais osteoporose. E as pessoas obesas têm fratura? Tem, mas geralmente não são fraturas espontâneas. Sei. É necessário uma queda, um baque, um acidente muito grande para quebrar o osso dela, porque como ela se esforça um pouco mais, o osso está se remodelando. Coloca outra imagem. Por favor. Atividade física. Para todas as idades. Isso. Atividade física, estamos vendo aí também que tem exposição solar, Sim. né? Pelo Completa, menos, né? pelo menos 15 minutos durante o dia é mais do que importante. Então, tem até essa briguinha com os colegas dermatologistas com relação ao envelhecimento, ao câncer de pele. Mas quando eu oriento no consultório, eu não peço para a pessoa ficar de 10 da manhã até as 4 da tarde no sol. Vai ficar 6 horas tomando banho de sol. Não é isso. Eu só peço para tomar... o sol da semana toda. Exatamente. E de uma vez só. Sim. Então, eu peço só para tomar 15 minutos por dia, porque a gente consegue produzir vitamina D. Então, a gente não precisa nem tanto alimento assim para vitamina D, mas como as pessoas estão presas, enclausuradas, a exposição é pouca, então eu tenho que fazer o suplemento de vitamina D para essas pessoas. Mas aquelas pessoas que fazem atividade física, por isso que a gente às vezes não recomenda atividade física à noite. Por quê? Porque você pode unir o útil ao agradável. Você está ali remodelando o seu osso através de atividade física e, ao mesmo tempo, ganhando aquela radiação que vai promover a produção de vitamina D e, consequentemente, a absorção melhor do cálcio. E lembrando, só num complementozinho, as pessoas, eles vai começar a fazer uma caminhada, meus pacientes. Aí eles falam muito assim, já vou começar 1h30. E assim, é importante ter esse cuidado do tempo, porque vai aumentando gradativamente, Sim. entendeu? E não é que fazem 2 horas, porque nunca fiz caminhada, eu vou começar hoje, vou fazer logo 2 horas. Então, assim, é interessante essa questão do tempo também, né? Para não extrapolar também. Isso, um assunto vai puxando o outro, Sim. né? Isso que ela falou, a doutora Glíndia, saiu um estudo agora que mostrando que, quando a gente está fazendo muito tempo de atividade física, está sendo até prejudicial. 2 horas, 2h30, 40 minutos, 1 hora é mais do que suficiente, porque mostrou esses estudos, estudo americano,
que quando a gente passa de 2 horas de atividade física, ocorre a liberação de radicais livres. E esses radicais livres prejudicam o envelhecimento, ele acelera o envelhecimento e até estimulante para o câncer. Então, às vezes a pessoa pensa que exercício demais é uma coisa boa, pode ter lesões osteoarticulares, aumentar o envelhecimento e ainda proporcionar o câncer com esses radicais livres. Ou seja, o excesso, né? Seja até de atividade física, né? A questão da alimentação, a medicação também, né? Como foi dito aqui. Coloca outra imagem. Crianças devem praticar atividades de impacto. E aí? Eu não acho legal. Particularmente, assim, criança... Porque, assim, está em formação óssea, né? Esse estudo está começando a se estruturar ainda. Então, assim, é interessante de alto impacto, não. Mas, assim, um fortalecimento, porque vai ser bom para o osso dela e tudo. Mas que a gente trabalhe com força, não com alto impacto. Isso, complementando até a pergunta, não só de impacto, mas também com muito peso. Então, nas academias, né? Então, é difícil a gente ver criança e está certo. Por quê? Quando vê criança, faça exercício, mas não de alto impacto e também com excesso de peso. Por quê? Os nossos ossos, como somos adultos, já estão formados. As crianças, ela está cheia de placa de crescimento. Então, ela está em pleno crescimento e desenvolvimento. Então, quando você faz uma atividade de alto impacto, quando você faz uma atividade com um peso extenuante, você prejudica o desenvolvimento dessa placa de crescimento e, consequentemente, vai prejudicar o crescimento da criança. Até essa semana, ainda em relação a essa questão da criança, saiu uma reportagem de uma criança nos Estados Unidos que o pai treina desde os 2 anos, né? Hoje ela tem em torno de 5 ou 6 anos, no fisiculturismo, né? Então, ela já é toda trabalhada. É errado. Ele vai colher os frutos depois, porque agora, como é jovem, só faz brincar, estudar, não sente. Quando tiver uma vida de um adulto jovem, as consequências com certeza vão vir precocemente. Coloca outra imagem. Olha aí. Olha o músculo. Acho que deve ter de 10 a 11 anos. Exatamente. Uma criança ainda, quem está em formação... 6 anos, né? Recebendo informação com 6 anos. Não é nenhuma pré-adolescente. Né? Ela está na sua infância ainda. Pode atrofiar, doutor? Isso, pode prejudicar muito, né? muito o crescimento, né? Você pode até observar que as pessoas, quando a gente vê esses eventos de fisiculturismo, as pessoas são baixinhas. Sim. Por quê? Devido a esses excessos, entendeu? Então, exercício, quando a gente está falando aqui, tem que fazer exercício sim, mas tem a quantidade, tem um intervalo de repouso, tudo isso tem uma orientação do profissional, tudo isso para evitar ou lesões ou até prejudicar o desenvolvimento de uma criança. Coloca outra imagem. Já foi. Já foi essa. Tem outra imagem? Pronto. E para finalizar, a questão da alimentação, né? É de fundamental importância esse cuidado para todos os problemas, né, doutor? Não só para a parte óssea. Isso, a gente já relatou aqui que a gente é o que a gente come. Se a gente quer ter uma vida saudável, a gente tem que se alimentar também de coisas saudáveis. Como é que a gente vai querer exigir, não quero quebrar meus ossos, eu quero ter disposição? Você pode ter isso. Agora, você precisa também se preparar para isso. Então, se a gente alimentar com coisas saudáveis, leites e iogurtes, as frutas, as verduras, os peixes, né? Evitar coisas muito gordurosas. Algumas pessoas, assim, são contra o leite, mas existe o leite desnatado. Sim. Então, não precisa ser o leite integral. Então, algumas pessoas falam muito do leite. Não gosto do leite porque tem um colesterol. Tá certo, tudo bem. Mas tem um leite desnatado. Entendeu? O queijo. O que é o queijo? O queijo nada mais é do que um leite concentrado sem açúcar. Entendeu? Então, você pode fazer uso de queijos brancos. Os queijos amarelos já tem colesterol, já tem outros fatores que não são... Mas os queijos brancos são ricos em açúcar, são ricos em cálcio, são ricos em vitamina D e ajudam também a fortalecer os ossos. E como a imagem, ainda falando aí da alimentação, precisa desde cedo, né, doutor? Exato, porque a infância da gente, né, a nossa personalidade, né, é formada, aí os psicólogos sabem mais do que eu, que até os 7, 8 anos de idade. Então, se a gente começar logo cedo a dar aquele hábito saudável, é muito provável que durante a vida ela mantenha pelo menos uma parte desse hábito saudável. Agora, se você já começa, a gente vê hoje as crianças, né, doces em cima de doces, praticamente a gente não vê mais aquela alimentação
com folhas, com verduras, com frutas, é mais com coisas condimentadas, enlatadas, fast foods. E isso vai criar o restante da vida dela, vai ter aquele hábito que não é muito saudável e, consequentemente, com certeza vai precisar de alguma suplementação no futuro. Mas que nunca é tempo, né, de mudar essa alimentação. E precisa realmente, doutor, que haja, e doutora também, que haja aí essa mudança, não só, né, na parte de alimentação, mas uma mudança como um todo. Tem essa imagem também, eu estava esquecida, mas é de bastante importância, doutor, uma pergunta relacionada à atividade física, né, também estende aqui para a doutora, tipo aquela atividade só no final de semana. Isso, a gente chama de peladeiro. Pronto. Né? Então, assim, é melhor do que nada, impacto, né? Mas não é um impacto, é um não? É um impacto grande. Agora, assim, que aí é a imagem do futebol, Sim. né? Mas uma caminhada, um ciclismo, não tem tanto impacto assim, né? Então, assim, uma pessoa jovem que ainda não tem osteoporose, ela joga ao final de semana, é melhor do que nada, Sim. entendeu? Agora, os estudos mostram que se a pessoa não fizer pelo menos 3 vezes por semana, os resultados, que as qualidades que a atividade física proporcionaria, não é igual de uma pessoa que só faz final de semana. Sim. Então, lógico que é melhor do que nada. Agora, já pensou se essa pessoa tem uma doença pré-existente e desenvolve algum problema durante essa atividade física durante o final de semana? Então, tem aí o filho do Cafu, né, um atleta que com 30 anos, ele teve um problema jogando uma bolinha. Com 30 anos de idade, infartou e morreu. Mas será que se ele estivesse fazendo uma revisão, uma previsão antes com os profissionais adequados, será que não teria evitado essa peladinha final de semana e ter algum problema? Então, veja, filho de um pentacampeão, Isso. de um atleta, mas será que ele tinha um acompanhamento? Entendeu? Então, não é só a prática de atividade, tem que também ter um acompanhamento. Um acompanhamento. Doutora, e no seu consultório, né, os pacientes, né, que lhe procuram, que são direcionados, conduzidos também até você, geralmente qual é o tratamento que você aborda com eles? Geralmente eu abordo Pilates, a foto aí. Sim. Começa a foto Eita, Pilates. meu Deus, isso aí Sendo que essa precisa aí já muito tempo, né, doutora, para fazer uma essa aí coisa como essa? Já é uma fase bem avançada. Bem avançada. A gente não inicia assim pelo ar, né? Vamos fazer uma avaliação. Joga isso aí. Não tem como. E aí a gente inicia. Os tratamentos são Pilates, que ele também é uma forma de tratamento. Tem a fisioterapia convencional, né? Que a fisioterapia, nesse caso, é a traumato-ortopédica. E o RPG também, a RPG, né? A reeducação postural global. São técnicas diferentes, mas que a gente aborda, assim, vai depender do cliente. E, assim, os custos também, né? Os valores são diferentes uma da outra. Certo. E aí fica também, tem uma pergunta aqui que eu estendo para os dois. Quais são as atitudes, né, que a gente pode mudar? Pode tirar a imagem da tela, Pirulito? Pode voltar para cá. Que a gente pode mudar, tipo hoje. Hoje eu, né, quero mudar a minha postura, quero mudar, ter uma alimentação saudável, mas em relação mesmo a contribuir com a minha parte óssea, doutor. E doutora também, o que é que a gente pode mudar? E tirando, né, do nosso dia a dia. Sei que é uma pergunta bem pessoal, né? Cada um tem o seu ritmo, mas no geral. Isso, veja só. As pessoas só têm medo do que conhecem. Então, muitas pessoas chegam para mim e com muito medo. Então, quando você não conhece o problema, eu digo, você não precisa... Era para você ter medo se você não conhecesse o problema. Quando você conhece o problema, não precisa ter mais medo. Então, tem um problema. Você tem uma osteoporose, você tem uma fragilidade óssea. O que é necessário para você fazer? O que é necessário para você ter uma qualidade de vida? Hoje eu tenho pessoas no meu consultório com 104 anos andando. De 90 eu já perdi a conta. Então, por quê? Porque essas pessoas estão cuidando. Entendeu? De 6 em 6 meses, uma vez no ano, passa por uma avaliação, por uma equipe multidisciplinar, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, e fazem um equilíbrio na alimentação, um equilíbrio na atividade física. Se for necessário a gente entrar com reposição de cálcio, com reação de vitamina, com necessidade de vitamina D. Algumas pessoas, por exemplo, falam muito, doutor, mas o meu estômago, ele não aguenta essas medicações. Porque eu tomo remédio para pressão, tomo remédio para diabetes, tomo remédio para colesterol, tomo remédio para tireoide. Então, elas já ficam com... Eu vou tomar mais outro remédio para osteoporose, mas hoje a medicina, graças a Deus, ela evoluiu tanto que nós temos medicações injetáveis que você usa uma vez no ano. Então,
Hoje, essa semana mesmo, eu utilizei uma paciente minha, ela tem alergia a tudo que imaginar na vida. Ela não pode tomar cálcio, não pode tomar vitamina D, ela tem problemas estomacais, problemas gástricos, intestinais. Ela é altamente sensível, o intestino dela é altamente sensível. Mas graças à medicina, a gente fez uma infusão com a enfermeira do lado, de uma medicação. Eu disse, até ano que vem. Se não acontecer nada, eu só quero ver a senhora daqui a 1 ano. Por quê? Porque essa medicação que foi feita vai fazer com que ela, durante 1 ano, os ossos dela estejam protegidos. Agora, não esquecer da atividade física, da alimentação, de alguns hábitos. E uma atividade correta, né, doutora? Procurar sempre um profissional. Isso, para fazer uma atividade física, né? No caso da fisioterapia, tem o Pilates, né? Sei. Então, assim, é muito importante as pessoas... Não precisa procurar o Pilates só se tiver algum problema instalado, né? Então, tratar com prevenção é muito bom também. Muito importante. E até porque o Pilates ele vai trabalhar a associação da respiração, fortalecimento, e ele trabalha muito alongamento. Então, assim, basicamente todos os exercícios que a gente tem dentro do Pilates, eles alongam também. Coisa boa. Completo, né? Trabalha a respiração, postura e trabalha a mente também. Quando a gente começa a ver resultados, a mente da gente também vai trabalhando, a gente vai sentindo mais... Isso, verdade. Né? Eu tenho até 3 pacientes que estavam com a depressão. Uma delas estava com a depressão bem avançada. E, assim, o psiquiatra conseguiu até ir desmamando essa paciente e ela hoje está muito bem, depois do Pilates. Coisa boa. E vamos para mais um intervalo comercial. Mais uma vez, né? Eu digo, é rapidinho, gente, é só o tempo aí de você mandar a sua pergunta. Próximo bloco, vamos responder as perguntas dos nossos internautas. A gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a Loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia.
Em mais uma edição do projeto Cria Mais Perto de Você, moradores aí da Vila Bananeira foram contemplados com ações e serviços do município. Acompanhe. Filas e muito atendimento à população. Assim começou mais uma edição do Cria Mais Perto de Você, que dessa vez beneficiou moradores da Vila Bananeira, zona rural de Arapiraca. E olha que profissional não faltou não. Organiza fila, preenche ficha, atende e encaminha. E quando necessário, só um furinho e o exame de sangue está garantido. Uma promoção à saúde por completo. Entrega de preservativos, informações sobre DSTs, tabagismo e câncer de mama. A unidade de saúde se vestiu com a luta e levantou a bandeira do Outubro Rosa. O Cria Mais Perto de Você é um dos programas da rede municipal, que nasce e se fortalece em todas as unidades de saúde do município. Um olhar e uma prática humanizada que conhece e identifica as reais necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde. E às vésperas do Dia da Criança, o comércio ainda espera aí aquele consumidor que deixou o presentinho da criançada para a última hora. Apenas o Natal supera o Dia das Crianças, é a segunda principal data do ano para aqueles estabelecimentos especializados em brinquedos. Apenas o Natal supera a data comemorada no dia 12 de outubro. E às vésperas do Dia da Criançada, consumidores vão ao centro da cidade. Muitas lojas abrirão as portas normalmente no feriado, a fim de atrair aqueles que deixaram o presentinho. E para quem deixou para o último momento, tem presente que cabe em todos os bolsos e gostos. Tem roupas, calçados e o tradicional brinquedo. E de acordo com o Cindy Lojas aqui de Arapiraca, fica aí a critério da empresa a decisão de abrir ou fechar no feriado, cabendo aos que abrirem, utilizando aí os empregados, a responsabilidade de cumprir as diretrizes trabalhistas. Já o Arapiraca Garden Shopping abre normalmente amanhã, então levar a criançada aí para passar o sábado no shopping, tomando cuidado certo com a alimentação, nada de muito doce, é dia da criançada, mas também tem que estar de olho na saúde, né, doutor? É isso aí. Não abusar. Isso aí, não pode abusar, não. E final de semana, né, final de semana chegando, né, muita gente praticando atividade física, também a necessidade desse cuidado com a alimentação, com a atividade. Doutor, já finalizando aqui o programa, quais são os exames, né, que geralmente quando o paciente chega no seu consultório, você passa, né, o profissional, ele indica para que possa comprovar aí tirar alguma dúvida em relação à doença? Isso, como a gente falou anteriormente, a gente conversa com o paciente, né, a gente examina ele, coloca a mão para ver as queixas dele, quais são os sintomas, quais são os sinais. E, posteriormente, a gente solicita um exame que ele é recomendado pelo Ministério da Saúde após a menopausa, fazer uma vez por ano, que é a densitometria óssea. A densitometria óssea, ele é um exame simples, prático também, não tem dificuldade nenhuma, acessível à população, mas que tem um valor importante no diagnóstico e também na prevenção da osteoporose. Ele classifica a massa óssea do indivíduo em normal, uma osteopenia e a osteoporose. A osteopenia é como se fosse um estágio inicial, certo, entre o normal e a osteoporose. É um estágio intermediário, é um pezinho antes da osteoporose. Então, de acordo com o resultado desse exame, porque a osteoporose ela tem vários graus. Então, não é porque, às vezes, a pessoa, antes de mostrar ao profissional, ela já abre o exame, já vê o nome. Meu Deus, estou com osteoporose, né? Aí a pressão sobe, sim, começa a ter uma dorzinha na barriga, já chega para mim com a olheira. Por que está com a olheira? Porque eu não dormi, que eu vi no exame que eu estou com osteoporose. Quando eu vou ver lá o exame, minha santa, está no começo da sua osteoporose. Nem remédio precisa. Vou suplementar aqui cálcio, vitamina D, atividade física, que já... é mesmo, vou precisar de um remédio. Não, porque o seu grau ainda está no estágio inicial. Agora, osteoporoses mais avançadas,
nós temos medicações orais, nós temos medicações injetáveis e, de acordo com a necessidade e com o grau da osteoporose, a gente estabelece o critério de tratamento para cada indivíduo. Certo, doutor. Temos uma pergunta dos nossos internautas em relação aos medicamentos, né, que são encontrados de fácil acesso nas farmácias. É indicado? Isso, graças a governos anteriores e passados, o Ministério da Saúde estabeleceu como rotina nas farmácias populares o tratamento da osteoporose. Não vou dizer que são os melhores, mas também que o SUS fornece, entendeu? É uma medicação que você usa ela uma vez por semana, entendeu? É uma dose única uma vez por semana. Agora, a gente vai para congresso, para curso, a gente vê artigos e a gente vê que existem coisas melhores. Então, existem medicações que já a rede pública não fornece, que ela é uma vez por mês. Então, a cada 30 dias, a pessoa toma um comprimido por um determinado período. E para aquelas pessoas que ainda têm reações àquela medicação, aí a gente indica o tratamento injetável. E aqueles, eu não sei se seriam bem suplementos, que realmente a gente encontra nas farmácias, que fica, né, assim, no mostruário, que promete vários tipos de vitaminas. Ali é de confiança, doutor? Essa é, assim, um pouco de angústia que eu tenho com o Ministério da Saúde e com a indústria farmacêutica. Porque é o seguinte, a gente falou dos benefícios do cálcio, mas existem também os malefícios do cálcio, tá certo? Então, a gente tem que ver a real necessidade do uso do cálcio. Então, a principal causa de cálculo renal, se você pegar aquela pedrinha que a pessoa eliminou, se você mandar para um laboratório, 90% é cálcio, tá certo? Outra coisa, o cálcio, ele pode calcificar uma artéria do coração e infartar a pessoa. Então, existem cálcios e cálcios, tá certo? Então, quando você passa por um profissional, não é porque é um mineral, não é porque é uma vitamina, que eu posso chegar no balcão da farmácia e ver aquela propaganda bonita e sair consumindo por aí. Porque ele pode ajudar, mas pode prejudicar. Então, a gente tem esse cuidado. Tem pessoas, doutor, eu tenho problemas renais. Então, vai ser um cálcio mais simples ou vai ser mais um cálcio diferenciado? Se aquela pessoa tem um problema renal, eu vou fazer um cálcio diferenciado para ela, entendeu? E o que é que eu faço para adicionar o cálcio, para evitar esses problemas renais e esses problemas cardíacos? A gente adiciona outros minerais, como, por exemplo, o potássio. Então, eu faço um cálcio junto com potássio, porque já está os artigos... Dá esse equilíbrio e evita a calcificação das artérias cardíacas. E, consequentemente, evita tromboses, evita infartos. Eu acho que essa já responde outra pergunta dos nossos internautas em relação a se não tem problema com cálcio, falta de cálcio e tomo cálcio, o que é que acontece? Né? Já foi... Exatamente. Se você já está tendo, você não tem problema de que passou pelo seu médico, foi dosado o seu cálcio. Se o cálcio está normal, o seu médico vai orientar a ter uma alimentação saudável, rica em cálcio. Agora, no momento em que você detecta que o cálcio está baixo, além de a gente orientar a alimentação, a gente orienta também o suplemento de cálcio. Só mais uma pergunta. O cálcio, ele engorda? Não, é outra coisa também, outro mito que o pessoal sai disseminando por aí quando a gente fala, olha, vou passar aqui uma vitamina para os ossos. Aí diz, doutor, não engorda não, quando né? Fala em vitamina, dá logo... Pensa logo que vai abrir o apetite, e que vai engordar. Nem abre o apetite e nem engorda. O cálcio, ele tem um endereço certo, que é os ossos. Ele não coloque desculpa. Não bote desculpa, a culpa é a boca. É a boca. Não é a vitamina, não é o cálcio, não. Agora, só mais uma pergunta direcionada, doutora, para você. Se não tem indicação para o Pilates, mesmo assim eu posso praticar? Sim, pode. É livre? Não, o Pilates é livre, né? Quer dizer, o Pilates é RPG e a fisioterapia. Se a pessoa se vê que quer... Eu me sinto bem fazendo fisioterapia. E quer ir fazer, pode a pessoa ir lá e fazer. Fala com o profissional que vai ser avaliado, né? Certo. Aí tem a questão que precisa de indicação, são a questão dos planos de saúde. Aí realmente tem que ter aí, né, desse uma indicação médica. Indicação e o Pilates, médica. mais precisamente, se a pessoa chegar, porque ele funciona como uma atividade física, então... Não há essa necessidade de indicação. E Pilates emagrece ou é só mesmo para dar aquela alongada? Ajuda? Ajuda porque a gente tem todos os fatores, né? Então, assim, tem a questão da alimentação, tem a questão da saúde da pessoa, né? Questão de tantos problemas hoje que a gente tem, né? Problema de tireoide, entre outras coisas. Então, assim, cada caso que vai dizer
o seu tratamento, sendo que é mais lento, Certo. entendeu? Ele pode emagrecer, mas é os assim, bens, um pouco mais lento. assim, a parte positiva é satisfatória, né, doutora? Não tem uma Demais. pessoa que não fale bem do Pilates. Isso, a questão da autoestima da pessoa, de bem-estar, de disposição, entendeu? As pessoas, principalmente as pessoas que fazem pela manhã, né? Que falam que o dia inteiro ficam assim com a disposição que sem tamanho, entendeu? Então, assim, é muito importante realmente, como uma atividade física, procurar o Pilates. Coisa boa, doutora. E para quem lhe acompanhou, né, desde as 9 horas da manhã e que quer conhecer o seu trabalho, também está precisando aí, né, de uma atividade física, Pilates, RPG, enfim, onde é que pode lhe encontrar? Ali é na Clínica Físio RPG Pilates. Nós estamos localizados ali na Avenida Ministro Petrônio Portela, no número 502. Posso dar o telefone? Pode sim. O telefone é o 99698-7384. Tem algum ponto de referência? É ali no bairro Santa de Virgens. Certo. É próximo à Igreja Católica, Santa de Pronto, Virgens. Tá certo, então fica fácil. Doutor Diogo e o jovem senhor, e você, onde é que quem acompanhou quer tirar aí mais dúvidas também, que você direcione, resolva aí alguns casos, onde é que ele encontra? Bem, a gente está estabelecido lá na Clínica Pronto Trauma. É uma clínica que existe já há 37 anos aqui em Arapiraca. Nós estamos fazendo parte dessa história. Fica na rua Pedro Nunes de Albuquerque, no centro. E o ponto de referência é ali o posto 30. Todo mundo conhece. Pronto, gente. Então, realmente já estamos com o tempo estourado. Já estou recebendo aqui algumas cobranças. Muito obrigada pela participação, doutora. Obrigada pela sua presença. Obrigada também. Por tudo aquilo aqui que você também contribuiu aqui, as perguntas dos nossos entrevistados. Obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês também. Com satisfação estar aqui. Doutor, muito obrigada também mais uma vez aqui. Deixo o espaço aberto, né, para outras discussões também. Falar de saúde, né, de bem-estar, né, tratar de saúde é sempre bom. Muito obrigada pela sua disposição. Para mim foi uma satisfação e parabéns à TV UPS por essa iniciativa. Obrigado a você que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã. Lembrando que mais informações aí às 12h30 no Cidade em Foco. Às 14 horas tem esporte aqui. A todos um ótimo final de semana. Lembrando do nosso compromisso segunda-feira, mesmo horário, 9 horas. Um bom final de semana, um ótimo dia e até segunda.